Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre o estilo autoritário, né? Eh, Quais são as características de um adulto, de um professor, de uma professora, de um pai, de uma mãe, que expressa um estilo autoritário na sua forma de se relacionar com uma criança ou um jovem? Então, para o estilo autoritário, a regra é menos importante do que aquele que impõe a regra. Então, aquele que impõe a regra, o autor da regra, no caso, esse adulto, né, pai, mãe, professor, professora, gestor, se considera mais importante do que a própria regra proposta. Os princípios que regulam uma relação valem menos, são menos importantes do que a autoridade que os define, que os determina. As demandas, né, aquilo que é proposto, é menos importante do que quem faz a demanda, de quem propõe a demanda. Isso tudo caracteriza um estilo autoritário. O estilo autoritário, ele explica pouco, ele argumenta pouco sobre aquilo que ele está tomando como decisão. Ele impõe e não argumenta, não explica, não justifica, né, o valor daquilo que está sendo proposto, né? E, portanto, ele fala pouco e faz muitas demandas, né? O estilo autoritário é considerado um estilo rígido, exigente, muito duro. São pessoas que gritam, punem e propõem escolhas limitadas, né? Outra característica do estilo autoritário, né, é que é pouco envolvimento, pouca conexão com o filho ou com o aluno. Há um distanciamento, né? Caracteriza-se também pelo medo, né? A criança faz, obedece, respeita, entre aspas, pelo medo de ser punido, pelo medo de ser abandonada, né? Ela não faz isso pelo respeito pela pessoa, pelo amor que ela tem por ela, mas pelo medo. Outra característica também, e esse é um tema que eu tenho estudado e é muito importante, é a problemática do abuso. Abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, né? Abuso emocional, né? Nem todos pais ou mães ou professores autoritários são abusivos, nesse sentido de que ofendem verbalmente, ofendem fisicamente, ofendem sexualmente e ofendem emocionalmente. Nem todos os pais autoritários são abusivos, mas todos os pais ou professores abusivos são autoritários. É importante a gente considerar isso, né? Por isso mesmo, a tendência dos filhos de pais abusivos e, portanto, autoritários é se afastarem, é terem medo da punição, é não contarem para os seus pais, é não compartilharem com seus pais seus erros ou dificuldades. Outra característica do pai autoritário, ele exige filho perfeito, que não erra, que não o decepciona na sua fantasia de pai ou de professor, né, a respeito de um filho ou de um aluno, né? Um pai autoritário, como eu disse, ele impõe muitas regras e muitas restrições. Ele não explica o porquê das coisas para os seus filhos. Então, essas questões, gente, eu espero que vocês, assim, o nosso objetivo é, comentando sobre as características de um estilo, oferecer a oportunidade de uma autoobservação, de uma discussão, de uma reflexão. Não é no sentido de acusar, de ofender, não, é no sentido da gente pensar sobre,
né? Inclusive refletir sobre por que muitas vezes nós nos comportamos de uma forma autoritária, rígida e eventualmente até abusiva, né? Agora, eu vou falar sobre um outro estilo, que é o estilo permissivo, né? O estilo permissivo é o oposto ao autoritário. Nós vamos ver isto. Pais permissivos ou professores permissivos permitem que seus filhos, seus alunos façam tudo o que quiserem, do jeito que quiserem, na hora que quiserem, no espaço que quiserem, exagerando um pouco no modo de dizer, né? A criança, ela vive sem limites, com um mínimo de regras portanto, com um máximo de liberdade, entre aspas, para fazer o que quer, do jeito que quer, como quer, quando quer. Uma característica do estilo permissivo é ser inconsistente, né? O pai está cansado, pode, o pai está fora, enfim, não há uma consistência, não há uma regularidade, né? E as crianças precisam de limites, as crianças precisam de consistência, né? Ela precisa saber o que se espera delas, né? Um pai ou uma mãe ou um professor permissivo, ele age como se não esperasse nada dos filhos, porque dos alunos, dos filhos ou dos alunos, eles podem fazer o que querem, tá tudo bem, exagerando na forma de dizer, né? Então, como é que eu vou atender expectativas que ou não existem, ou são tão abertas, são tão fluidas, que não permite referência, né? É importante que a criança, que se faça demandas para as crianças, que elas tenham desafios de espaço, desafios de tempo, desafios de tarefa, limites, né? Que elas sejam convidadas a fazer algo de uma forma melhor, que elas aprendam com os erros, né? E para isso as crianças precisam de incentivo, precisam de limites. O mau comportamento tem consequências, e a experiência das consequências, sobre as consequências de um comportamento inadequado, exagerado, etc., ela precisa acontecer, né? Para que ela possa ser uma experiência que possibilite aprendizagem e desenvolvimento, né? É importante marcar, recompensar comportamentos positivos, coisas bem feitas, etc., né? Outra característica do estilo permissivo é que as crianças que vivem, que se relacionam com adultos que têm um estilo permissivo, é que elas não conseguem distinguir entre desejos e necessidades, né? Quando elas querem algo, desejam algo, elas fazem birra até obter e, de um modo geral, conseguem obter, né? Um pai, uma mãe, um professor não deve se sentir mal, né, em não ceder. Não é uma coisa pessoal, né? Quer dizer, do ponto de vista da necessidade, do ponto de vista do contexto, do ponto de vista da hora, do ponto de vista do espaço, aquilo não pode ser feito ou não deve ser feito naquela quantidade ou daquela forma, etc. Não é nada pessoal, né? Crianças mimadas, alunos mimados, filhos mimados, geralmente têm pais permissivos. Agora, uma coisa que se divide no estilo permissivo são duas características, né, que são assim, duas subcategorias. Você tem o permissivo indulgente e o permissivo negligente, né? O permissivo negligente, até agora tudo que eu falei se aplica muito ao permissivo indulgente, né? O
permissivo e indulgente, ele é presente, né? Você tem muitos pais indulgentes, permissivos, que são responsáveis pelo seu filho, são cuidadosos, se preocupam, fazem aquilo que precisam fazer, são muito responsáveis na sua forma de interagir e se relacionar com seu filho sobre suas necessidades. Eles são permissivos, mas não são negligentes. O pai permissivo e negligente é aquele pai, aquele professor, ou aquela professora, ou aquela mãe, né, que ignora as necessidades das crianças, que é indiferente, que é ausente, né, que é pouco ou mal observador das necessidades emocionais das crianças, né? As crianças, nesse estilo negligente, não recebem a atenção que precisam, né? E todos nós precisamos de atenção. Uma criança pequena precisa de cuidados, né? Cuidados em relação à sua saúde, ao seu bem-estar, a questão de horário. A criança não tem ainda, como nós vamos trabalhar em outro vídeo, né? Autonomia para essa gestão das múltiplas coisas ligadas à sua saúde, à sua educação, à sua vida, às coisas da escola. Então, elas precisam de atenção, né? Dar atenção é uma prova de amor, né? E o estilo negligente é pouco atento, para dizer o mínimo, né? E as crianças precisam que a gente as observe, né? As crianças, os pais negligentes, professores negligentes, não fornecem as necessidades básicas, não suprem as necessidades emocionais das crianças. Então, é muito, né? Hoje nós temos uma vida, uma sociedade que faz muitas demandas, então nós temos aquele pai ou aquela mãe que tem muito trabalho fora de casa, muitas coisas com prazo, né? Hoje a cultura digital, como nós vamos comentar também em outro vídeo, ela toma muito o nosso tempo, e o trabalho e a vida de casa e a vida do trabalho estão muito misturados, etc. E muitas vezes os pais e mães e os professores, né? Os professores também são muito exigidos, muito demandados enquanto professores e tal, e muitas vezes, compreensivelmente, eles têm pouco tempo, pouca disponibilidade para seus filhos e alunos. A gente compreende, mas o nosso objetivo aqui é refletir sobre essas questões, é chamar a atenção sobre isso e, quem sabe, vamos dizer assim, ajudar no aperfeiçoamento da nossa forma de agir como um adulto responsável pelo cuidado e educação da criança, como é o caso dos professores, das professoras e dos pais e das mães, né? O estilo negligente, né? A criança que tem pais negligentes, muitas vezes se retira das configurações sociais, né? Ela tem necessidade de uma forma precoce, antecipada, prematura, de ser independente, até porque seus pais são negligentes, né? Por que isso, né? Porque ela sabe que ninguém vai ajudá-la, ninguém está lá para cuidar dela. Pode ter como consequência, né, um senso perturbado de apego, relacionamentos complicados mais tarde na vida, né, formas inadequadas, disfuncionais de obtenção de amor ou atenção. Então, é muito interessante a gente pensar no estilo, nesses estilos até agora comentados, né? No estilo autoritário, no estilo permissivo, no estilo permissivo indulgente ou no estilo permissivo negligente. Agora, por último, nós vamos comentar sobre aquele que seria, digamos, a melhor forma, a forma mais indicada,
a forma educacional e afetivamente, socialmente, cognitivamente mais interessante para o desenvolvimento das crianças e dos jovens, que é o que a gente está chamando de estilo com autoridade ou autoritativo, se eu posso traduzir assim, né? Então, o estilo com autoridade, ele expressa um equilíbrio entre aquilo que nós lembramos sobre o estilo autoritário e o estilo permissivo, né? Ele expressa um equilíbrio entre regras, entre limites, entre demandas, etc., né? Ele tem uma alta capacidade de resposta, é uma pessoa presente, conectada em relação ao seu filho, às suas necessidades, ao seu aluno, né? A sua forma de aprender, as suas questões, etc., o seu jeito de viver, se comeu ou não comeu, em sua vida, né? Ele se envolve, não de uma forma intrusiva, né? Autoritária, ou de uma forma exagerada, mas ele se envolve com a vida das crianças, né? Ele espera muito dos seus filhos, mas os ajuda, atende suas expectativas, é generoso com os erros, mesmo que trabalha, ele funciona como pai ou como professor num contexto de regras e limites, mas ele compreende, ele observa, ele considera exceções, ele dá possibilidades de aperfeiçoamento, ele dá chances da criança rever as coisas inadequadas, imperfeitas ou erradas que elas fazem, né? O estilo com autoridade, ele é firme, ele é persistente, mas não é rígido. Ele é rigoroso, mas não é rígido, né? Como eu disse, ele aceita exceções, ele considera exceções, né? Ele expressa para as crianças sabem o que você está esperando delas, o que se quer delas, né? O estilo com autoridade, autoritativo, ele sabe perdoar, compreender, conviver, né? Oferecer uma segunda chance. Ele permite, né, que as crianças vão pouco a pouco aprendendo a tomar decisões dentro dos limites, né? E com isso eles promovem, né, a independência e a autonomia dos seus filhos, dos seus alunos, porque ele define claramente padrões, ele observa se esses padrões, se essas regras, se esses limites, se essas tarefas são consideradas e intervém quando necessário. Em síntese, né, eles possibilitam que os seus filhos, seus alunos, desenvolvam autonomia, nos termos até que depois nós vamos comentar, né? Punições e recompensas, né, punições e recompensas são consistentes e claras, né? As crianças sabem o que se espera delas. E as punições ou recompensas não são pessoais, estão relacionadas com o problema, com a questão, com a tarefa, com o comportamento, não com a pessoa. E agora eu quero terminar nosso primeiro vídeo, né, lendo para vocês essa autora Nutt. Ela faz uma lista de sugestões de coisas que nos convidam, né, a ser, quem sabe, um melhor pai ou um melhor professor, uma melhor mãe, uma melhor professora, um melhor gestor, nos limites das suas possibilidades, né? Então, eu vou ler para vocês a sugestão que ela faz de como obter o melhor equilíbrio.
né? Explique o motivo pelo qual você pune ou recompensa uma criança. Tente recompensar mais do que punir. Seja sensível às necessidades emocionais do seu filho ou seu aluno. Dê a eles, né, uma atenção positiva. Desafie seus filhos ou alunos a tirar o máximo proveito da vida e ser o melhor que eles podem de si mesmos. Expresse suas expectativas em relação a eles. Sempre tente manter a calma. Não desista quando seu filho exigir algo de modo inapropriado. Não desista. Não leve as coisas muito para o lado pessoal. Muitas vezes nós, pais ou professores, levamos a coisa para o lado pessoal quando elas não são assim, né? Seja o mais consistente possível. Estabeleça regras claras, explique as consequências de sua transgressão antes que elas aconteçam. Envolva-se e mostre que é amoroso, nutritivo e carinhoso. Saiba quando ser amigo e quando ser pai, mãe ou professor ou professora. Não estrague seus filhos. Faça eles se sentirem que você está no comando, mas não queira ser melhor do que eles. Muitas vezes nós, pais ou professores, queremos ser melhor que nossos filhos ou alunos, né? Faça o que é melhor para eles, não o que eles acham que é melhor para eles. Diferencie necessidades de desejos. Gradualmente, abra mão do controle, né? Assim que eles se tornam adolescentes. Quanto mais velhos eles ficam, mais liberdade eles podem ter, mas apenas um passo de cada vez. Esteja disposto a dizer não, e de novo não, e de novo não, até que eles parem de perguntar quando necessário. Nunca mude de ideia só porque eles estão fazendo uma birra. Brinque com seus filhos, brinque com seus filhos. Eles vão te amar por isso, eles vão te amar por isso. Certifique-se de saber a diferença entre agradar e torná-los felizes. Sacrifique seu próprio tempo e desejos quando possível e necessário e se torne assim aquele pai, aquela mãe, aquele professor, aquela professora que todas as crianças, né, precisam para se desenvolverem, para terem um presente rico de experiências e se prepararem para um futuro em que elas, como adultos, poderão oferecer o melhor para si mesmas, para os outros e para as coisas do mundo. Muito obrigado.